E aí, nessa questão, contanto que você já viu a anterior, o vídeo anterior, essa aqui eu já vou fazer um pouco mais direto, porque ela baseia-se no mesmo princípio, certo? A gente vai fazer as mesmas análises, só que perceba que a base é um hexágono, então a gente precisa ter o cuidado de resolver com o hexágono, tá certo? E bom, vamos lá. Se a gente fosse primeiro para a área total, para a lateral, na verdade, vocês percebem que a área lateral ela tem essa altura aqui, não é? Ó? Perfeito, então a gente vai fazer as mesmas características. Veja aqui, a aresta lateral aqui mede 10, esse pedacinho aqui ó, mede 2. Então, essa linha vermelha, que é a altura lateral, o segmento vermelho, que é a altura lateral, vai ser quem? Vai ser, observe, cuidado, que vai ser o que a gente vai querer, né? Exatamente. E aí, ela é o quê? Ela é uma hipotenusa, ela é um cateto? Ela é um cateto, tá certo? Aí você, oxe, os dois estão reto, bicho. Porque tá bem divididinho, ok? Mas veja. Então, a hipotenusa é 10 porque era a aresta lateral, certo? Cateto é o vermelho, vou colocar aqui, sei lá, que vai chamar de A também. Perfeito. Ou seja, o segmento que mede A é o cateto e 2 também é outro cateto. Então, fazendo aquela mesma análise, nós vamos ter o seguinte: nós vamos ter também um outro triângulo, bem mais fino, tá certo? Que aqui vai medir H, ou desculpa, aqui vai medir A, aqui vai medir 2 e aqui vai medir 10, certo? E aí, mesma coisa, Teorema de Pitágoras, fazendo aqui um pouco mais rápido, tá certo? 10 ao quadrado 100 vai ser igual a 4 mais A ao quadrado. Então, 96 vai ser igual a A ao quadrado, tá certo? Ó, subtraindo o quadro dos dois lados, lembre-se disso, tá certo? Só estou fazendo uma equação. Então, raiz quadrada de 96 vai ser igual a ao quadrado, tá certo? Pronto, a gente precisa resolver com a raiz quadrada de 96. Se a gente observar, raiz quadrada de 96 não é exato, mas eu posso escrever o 96 como sendo a raiz de 16 vezes 6. Por quê? Porque 16 vezes 5 dá 80. Para 96, falta mais 16, então é só eu multiplicar mais uma vez, ou seja, 16 vezes 6 é igual a ao quadrado. E fazendo isso, o 16 ele tem raiz. Então, pelas propriedades que a gente viu de raízes, eu posso separar em duas raízes, ficando raiz de 16, vai ser 4 raiz de 6, isso aqui é igual a certo? Esse 2 aqui também não existe aqui também, certo? Eu acabo esquecendo de colocar, acabo colocando, não é para colocar. Então, o A, ele mede 4 raiz de 6. Se a gente tem o A, então a gente pode partir para a área lateral, certo? A área lateral, portanto, AL vai ser igual, é um triângulo, base vezes a altura sobre 2. Então, nós temos o seguinte, vamos só calcular agora. Quem é a base? 4. Eita, mas não é 2 não? Não. O 2 a gente usou só para hipotenusa, mas a base é tudo isso aqui, certo? Então, 4 vezes raiz quadrada de A, desculpa, A, é que eu coloquei o H, né? É o A. O Azinho porque é essa altura, tá certo? Lembre-se que a representação das letras é só para dizer onde está a altura. Como a gente costuma utilizar a altura H, aí acaba sempre colocando, sabe? Mas eu coloquei o A porque o H já está aqui e não é essa altura H que a gente quer. Porque essa altura H é a altura da pirâmide, tá certo? A gente não está querendo falar sobre ela, ok? Enfim, a quinta vai ser A, que é 4 raiz de 6 sobre 2. Então, portanto, nós vamos ter, corta esse 4 com esse 2 aqui, nós temos então que a área lateral é igual a 2, no caso 8 raiz de 6. Por quê? Porque aqui ficou 2, então 2 vezes 4, 8, raiz de 6, certo? Como essa área lateral ela corresponde a somente um desses lados, nós vamos multiplicar por quanto? Gabriel, nós vamos multiplicar por 4. Não. Por quê, macho? Porque agora a base é um hexágono, então tem 6 lados. Então é esse 8 raiz de 6 vezes 6, ok? Então, portanto, essa área lateral vai ser igual a 48 raiz de 6, ok? Pronto, vamos deixar isso aqui paradinho. Daqui a pouco a gente mexe com ele por conta de dois detalhes. Eu vou fazer os dois juntos, assim, para desenrolar de uma vez só, certo? Por quê? Nós precisamos saber a área da base, não é? Vamos fazer a área da base, ok? A área da base,
Eu vou fazer aqui no canto mesmo. Vou fazer aqui assim, ó. Por quê? A base é um hexágono. Devemos lembrar que a fórmula do hexágono é 6 vezes quem? Vezes os triângulos que estão inscritos ficticiamente dentro do hexágono, ou seja, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa fórmula você tem que tatuar ela na cabeça para não esquecer não. Não, na cabeça não vem, né? Tem que ser na mão. E aí, portanto, nós vamos ter que a área da base vai ser igual a 6 vezes. Quem é o lado? O lado é 4, então é 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá certo? Ó, eu vou utilizar algumas simplificações, mas vocês não precisam se preocupar com isso, tá certo? Dá para resolver sem nenhum problema, ok? Como aqui é 4 ao quadrado, é 4 vezes 4. O expoente desse 4 é 1. Então, eu posso eliminar um desses 4 de cima com o 4 de baixo, certo? E aí, portanto, a área da base vai ser igual a 6 vezes 4, 24, raiz de 3, certo? Pronto, a gente tem, então, a área da base aqui certinha, ok? E aí, Gabriel, mas, pô, você colocou assim, quebrou. Mas você pode fazer normal, tá certo? Resolve o 4 ao quadrado, vai dar 16, resolve, não vai dar bronca de jeito nenhum, ok? E aí, consequentemente, a área total é a soma dos dois, não é? Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque eu quero falar de outra coisa. Nós precisamos falar do volume, não é? Quando a gente olha para o volume, é a mesma ideia. Área da base vezes a altura, não é? Ok, a área da base a gente acabou de encontrar, mas a altura a gente não tem. E agora a gente está interessado na altura da pirâmide, não é mais na altura lateral. E veja que a altura da pirâmide é o quê? É o que aconteceu no início, na questão anterior. Nós temos quem aqui, ó? Uma negocinha chamada apótema da pirâmide, certo? Outra coisa, se nós temos essa apótema, não é a única forma de fazer, tá certo? Nós temos essa apótema aqui, então a gente precisa calcular ela, certo? Ou melhor, a gente precisa ver, calculando ela, para depois descobrir a altura pelo teorema de Pitágoras, ok? Eu vou fazer dessa forma só para enriquecer, mas outra forma de fazer essa questão era colocar então um lado que batesse naquele vértice, e esse lado verde que eu estou desenhando, ele vale 4. Por quê? Porque ele é um lado do triângulo equilátero, certo? Que está inscrito nesse hexágono. Lembra da propriedade quando a gente descobre como é a área lateral de um hexágono? Então, ó, essas medidas aqui, ó, elas medem 4 e 4. Dava para fazer direto o teorema de Pitágoras, ok? Eu vou deixar isso aí como um bônus. Vocês podem fazer assim, tá certo? E aí, veja, é só ver colocar o teorema de Pitágoras para jogo e fazer a conta, certo? Não tem segredo, ok? Eu vou fazer dessa forma só para enriquecer um detalhe. Veja que essa medida aqui, ó, essa medida que eu quero, ela é a apótema da base, que é um hexágono. E ela é a apótema, mas também ela é a altura de um triângulo equilátero inscrito nessa base, certo? Então, como é a altura de um triângulo equilátero? A altura de um triângulo equilátero é dada por H é L raiz de 3 sobre 2. Então, para saber quem é essa medidazinha, que eu vou chamar ela de M, porque a gente chama de apótema, esse M, portanto, vai ser igual a quem é o lado? 4 raiz de 3 sobre 2. Então, a apótema é 2 raiz de 3, certo? Esse pedacinho aí vale 2 raiz de 3, ok? E bom, a gente tem então essa apótema, a gente tem o valor de Azinho, então a gente pode descobrir quem é H, certo? Então, deixa eu ver aonde, tem que ser aqui. Vindo então para cá, para baixo, é coisa, menino. Nós temos então o seguinte, quem é a hipotenusa quando a gente olha para esse triângulo que estamos analisando? Que é esse triângulo aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar ele, tá certo? Deixa eu apagar isso aqui. É esse triângulo aqui que a gente está vendo, ó, certo? Ó. Esse triângulo que está dentro dele, ok? E aí, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que A ao quadrado é igual... Deixa eu trocar de caneta. A ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado, que foi o que a gente tinha, certo? Nós temos os dois, né? Nós temos tudo. Quem é A? 4 raiz de 6. Então, vai ser 4
raiz de 6 ao quadrado igual a ao quadrado, desculpa, h ao quadrado mais m, que é 2 raiz de 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16, vezes 6 é igual a h ao quadrado mais 4, e aqui vai ser 4 vezes 3, tá certo? Estou fazendo as raízes direto, ok? E aqui agora é só resolver a continha, certo? Como eu quero deixar o h sozinho, vou deixar então 16 vezes 6, a gente viu que dá 96, porque vai ser 16 vezes 5, 80 mais 6, mais 16, 96. Isso aqui é igual, ou melhor, menos 12, vai ser igual a h ao quadrado. 96 menos 12 vai dar 84, igual a h ao quadrado. Então, portanto, h vai ser igual a raiz quadrada de 84, que vai ser igual a 84, eu posso escrever sendo raiz quadrada de 21 vezes 4. Consequentemente, isso aqui vai ser 2 raiz de 21. Então, essa forma é a forma de calcular a altura, tá certo? Então, a gente tem o que aqui, ó? A altura da pirâmide, tá certo? E, bom, acabou Maria Prá. Por quê? Porque se é uma pirâmide, a gente parte para onde agora, macho? A gente parte para o volume dela. Volume da pirâmide, área da base vezes a altura sobre 3. Área da base. Quem é a área da base, Gabriel? É um hexágono. Qual é a área do hexágono? 24 raiz de 3. Está lá em cima. Vezes a altura da pirâmide. Foi 2 raiz de 21. Pronto. Sobre 3. Pronto. Acabou. Então, volume vai ser igual. Podemos mexer aqui um pouquinho, tá certo? Só para treinar. 24, eu posso cortar com o 3, aqui vai ficar 8. Eita, Gabriel, por que tu pode fazer isso, bicho? Porque aqui só tem multiplicação. Se tivesse uma soma em algum lugar aqui fora de parêntese, eu não poderia fazer isso. Ficou, então, 8 raiz de 3 vezes 2 raiz de 21. Ave Maria, tá muito pai ainda, tu é doido, mano. Vamos ajeitar isso. Oxe, vou mexer aqui até o final, ó. Se liga. Volume vai ser igual a 8 vezes 2, 16. Oxe, por que tu pode multiplicar, bicho? Porque isso aqui, ó, eu posso escrever assim. Não é uma multiplicação? Se é uma multiplicação, então a ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso escrever sendo 8 vezes 2, vezes raiz de 3, vezes raiz de 21. Oxe, pode? Pode, bicho. Então, isso aqui vai ser 16 vezes raiz de 3. O que é que tu vai mexer ainda? Eu vou mexer mais ainda. Por quê? Raiz de 21 eu posso escrever sendo 3 vezes 7. Oxe, por que tu vai fazer isso, macho? Porque eu posso fazer isso aqui, ó. Volume, então, vai ser 16 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes raiz de 7. Eu separei tudinho aí, ó. Eu posso fazer isso? Posso. Eu fiz isso, sabe por quê? Porque o volume vai ser igual a 16 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3. Quando a gente multiplica duas raízes que são iguais, ou faz a potência entre elas, as raízes elas vão para o cafundó do Judas. Então, fica só o 3 vezes raiz de 7. Então, portanto, o volume vai ser igual a 16 vezes 3 dá 30 mais 18, 48 raiz de 7 centímetros cúbicos, tá certo? E aí nós temos esses dois cálculos que envolvem tudo, tá certo? E aí não se preocupa, Gabriel, eu vou precisar disso tudo. Dificilmente vai cair uma questão sobre pirâmides. Talvez vai, e claro, não vai pedir tudo, ok? Vai pedir poucas informações sobre pirâmides, porque nem todas aparecem. Vai pedir o volume, tudo certo, mas é um cálculo bastante tranquilo. Fica longo porque a gente precisa mexer com algumas coisas. Mas claro, não vai ter uma questão que vai pedir sempre tudo isso, tá certo? E provavelmente, quando pede algo a mais assim, vai ser uma questão considerada difícil, mas que é interessante que você pratique para que você saiba fazer a questão. Por mais que você não faça ela na hora da prova, mas você faz ela depois, pô. Você faz ela, eita, olha, sobrou um tempinho, eu vou lá fazer aquela questão, porque eu sei fazer e assim vai, ok? Se cuidem, até mais e tchau.